Agora, finalmente, ainda na abordagem farmacológica, para quem quer melhorar os sintomas de TDAH, né? Andrei, será que não tem algo que eu possa tomar, que possa me ajudar a lidar com os sintomas de TDAH de um modo geral, que não sejam esses estimulantes ou além desses estimulantes? Tem, pessoal. Existe um estimulante que é, na verdade, o estimulante mais utilizado no mundo, você provavelmente já utilizou, que pode sim ajudar a lidar com sintomas de déficit de atenção de um modo geral, tá? Quer você tenha TDAH ou não, que é a cafeína. Já comentei com vocês, qual que é o efeito que a cafeína tem no nosso cérebro? Resumidamente, ela aumenta a sensibilidade à dopamina. Então a cafeína ela age no nosso cérebro fazendo com que seja mais fácil a dopamina agir no nosso cérebro. A cafeína não aumenta a dopamina em si como estimulante, como a Ritalina e o Venvance, tá? Ela não aumenta, vai lá e faz liberar mais dopamina, ou a dopamina ficar mais tempo no lugar agindo, tá? Ela faz com que as células fiquem mais sensíveis à dopamina, colocando de uma forma mais sucinta, tá? Colocando de uma forma resumida. Então, sim, ela tem um efeito de aumentar nossa alerta, de aumentar nossa capacidade de concentração. E, de fato, pessoal, existem evidências científicas de que o uso, algumas, de que o uso da cafeína, uma dosagem de aproximadamente 200, 300 miligramas, melhoram os sintomas do TDAH. Beleza? Qual que é a vantagem? É mais barato e mais acessível, claro, né? Tem muito menos efeito adverso, porque é um estimulante como se fosse um estimulante mais fraco, vamos colocar assim, né? Então, aqueles efeitos adversos que eu comentei, inclusive o potencial de afetar o sono é menor. De atrapalhar o sono, o potencial de atrapalhar o sono é menor. Tem potencial de atrapalhar o sono? Sim. Tanto que a recomendação geral é que ninguém tome café, nada, não consuma nenhuma cafeína depois de 3 da tarde para você não correr o risco de afetar o sono da noite. Mas o potencial de afetar é bem menor do que o da Ritalina, do Venvance, daqueles estimulantes que eu comentei, né? Agora, de fato, Andrei, se a gente comparar a melhora dos sintomas, uma pessoa com TDAH, a gente dá cafeína ou a gente dá a Ritalina, por exemplo, qual que vai ajudar melhor a pessoa a lidar com os sintomas? A Ritalina. Tá? Então, assim, não vou mentir para vocês. A cafeína pode ajudar? Pode, mas o potencial dela de melhorar os sintomas não é tão grande quanto desses fármacos que eu comentei, porque esses fármacos eles são mais fortes, digamos assim. Então, eles vão ter um efeito maior, beleza? Como eu disse, existem evidências do uso da cafeína, potencial uso da cafeína no tratamento do TDAH, né? Ajudar a pessoa a lidar com os sintomas. Quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, tem uma revisão muito legal do meu colega aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, que eu pretendo trazer aqui para esse podcast, que é o Rui Prediger, que é professor da farmacologia, que eu pretendo colaborar em breve. Então, eles escreveram uma revisão em 2018, publicada, faço questão de colocar aqui na descrição. Primeiro autor é a Ângela França, e o Rui Prediger é o último autor, e eles escreveram um texto muito bacana, uma revisão do uso da cafeína no tratamento de TDAH. Então, como eu comentei com vocês, existem evidências, mas a gente precisa ainda de mais estudos para a gente entender melhor se realmente pode ser usado, qual dosagem usar, em quais casos usar, quais casos realmente pode trazer uma melhora, crianças, adultos, a dose, o horário, etc e tal. Então, a gente precisa de mais estudos para entender um pouquinho melhor, para no final das contas poder fazer alguma recomendação. Mas dito em linhas gerais, a gente sabe que tem evidência, sim, de que cafeína melhora o desempenho atencional, então tem potencial de melhorar, ajudar a lidar com o sintomas TDAH. Mas, em relação ao TDAH especificamente, a gente precisa de mais estudos. Inclusive, muito em breve, eu e o Rui, a gente deve colaborar num projeto muito legal que a gente vai desenvolver para estudar o potencial do uso da cafeína no tratamento de TDAH. Aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Claro que conforme os dados foram saindo, eu vou trazer aqui para vocês.